Galera, um bloco de massa igual a 5 kg, a massa já está em quilogramas, é mantido em repouso sobre um plano inclinado de 30 graus. Então a inclinação desse plano aqui, ó, vale 30 graus. Em relação à horizontal, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é igual a 0,2. Percebe que esse coeficiente de atrito aqui é do tipo estático. Então essa força de atrito atua enquanto o bloco estiver em repouso. Utilize os valores da tabela, então ele dá os valores seno e cosseno de 30 e 60 graus e tangente, que a gente não vai usar, para efetuar os cálculos. Calcule a intensidade da força paralela ao plano inclinado necessária para sustentar o bloco na iminência de deslizar para baixo, né? Para baixo. Então, beleza. Primeiro aqui a gente tem que desenhar as forças. Esse bloco aqui, ó, ele vai ter peso vertical para baixo. Tudo bem? Como sempre, né? Se a tendência dele é arrastar para baixo, a gente vai ter aqui uma força de atrito paralela ao plano para cima, ó. Então, eu tenho aqui uma força de atrito para cima. Se esse bloco não vai arrastar, né? Essa força de atrito aqui é do tipo estático. A gente também vai ter uma normal perpendicular à superfície. Ok? E, obviamente, deve existir uma outra força aqui, que é isso que ele está perguntando, né? Que não deixa o bloco descer. Bom, se essa força não deixa o bloco descer, né? Essa força, necessariamente, ela tem que ser paralela ao plano para cima aqui, ó, para ajudar o atrito. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, como ele fala que o bloco está em repouso, bom, para estar em repouso a gente sabe que a força resultante vale quanto? Perfeito, zero. Então, essa relação aqui é importante, ó. Em repouso, força resultante vale zero. A segunda coisa importante é que num plano inclinado, para resolver, lembra, o primeiro passo é sempre decompor o peso. Então o peso aqui ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente perpendicular ao plano, que vai anular a normal. Vamos desenhar ela aqui para ficar bonitinho. Vou desenhar até na mesma cor da normal, ó. Ok? Opa, ficou feio. Arruma isso aí. Pá. Então eu vou ter aqui uma componente, ó, perpendicular ao plano para anular a normal, que a gente chama de PY. E uma componente paralela ao plano, que tenta arrastar esse bloco para baixo, beleza? Uma componente aqui, ó, paralela ao plano, que tenta arrastar esse bloco para baixo, que seria o nosso PX, certo? Lembra que a gente já viu? Se o ângulo de inclinação do plano é 30, o ângulo entre P e PY também vale 30. Então, quem é o PX e quem é o PY? Vamos lá para aquele nosso macetezinho, né? O PX e o PY tem que ser o P vezes alguma coisa. Lembra disso? Daí o ângulo está encostado no PY, então PY é com ângulo, então é cosseno de 30. E o PX é sem ângulo, né? Não está encostado aqui no PX, então é seno de 30. Bom, se a massa é 5 kg, o peso que é M vezes G, né? 5 vezes 10 vai ser 50 newtons. Então aqui a gente vai fazer 50 vezes meio, que é o seno de 30, né? 0,5, meio, ó. Isso dá 25 newtons. E aqui a gente vai fazer 50 vezes 0,87, ó, que é o cosseno de 30 graus. 50 vezes 0,87 a 43,5 newtons. Esse é o primeiro passo, né? Como esse bloco está parado, eu também sei calcular a força de atrito. Então eu vou calcular aqui, ó, quanto que vale essa força de atrito estático máxima. Como é que eu sei que é máximo? Porque, ó, ele pergunta o quanto de força mínima eu tenho que fazer para segurar esse bloco. Então eu vou estar usando todo o atrito para me ajudar a não deixar o bloco escorregar, que vai ser mi estático vezes normal. Como esse bloco aqui está parado, né, nessa direção que a gente chamou de y, a resultante tem que ser zero. Então normal e py tem que se anular. Para que elas se anulem, elas vão ter valores iguais. Então a normal, nesse caso, ó, vai valer exatamente o valor de py. Então isso aqui vai ser 0,2 vezes 43,5. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter aqui uma força de atrito estático de, no máximo,
8,7 newtons. E agora o resto aqui ficou simples, né? Bom, se esse bloco está parado, aqui no eixo X, ó, paralelo ao plano, a resultante também tem que dar zero. Percebe que no eixo X eu tenho duas forças para cima e uma única força para baixo. Então essas duas para cima somadas têm que anular a que está para baixo. Então eu vou ter, ó, para dar zero a resultante, que F mais a força de atrito, essa aqui que a gente calculou, tem que ser igual ao Px, que também a gente já calculou. Então F vai ser simplesmente o Px, que é 25. Esse cara que está somando vai passar subtraindo menos 8,7. Isso vai dar 16,3 newtons, que é a força mínima que eu tenho que fazer para segurar o bloco. Ok?